E aí pessoal, tudo certo? Estão se cuidando? Resolvi fazer esse vídeo para ver se ajuda um pouco vocês com o conteúdo, com a matéria que a gente está tendo à distância. Então, espero que dê tudo certo. E se vocês gostarem, de repente a gente pode ter outros vídeos em outro momento para ajudar vocês na matéria, tá? Vamos pro vídeo então, cafezinho, vamos lá. O que seria a globalização, que é algo que vocês têm trabalhado nas atividades à distância? A globalização nada mais é do que um processo de conexão, digamos assim, entre várias partes do mundo, de aproximação, de interligação entre os países, as pessoas, as empresas, entre outras coisas, tá? Ela fica conhecida atualmente, principalmente no período pós-Guerra Fria. Mas para fazer uma introdução bem simples sobre esse período, então, para vocês. A Guerra Fria foi, então, um período que se encerrou ali no início da década de 90, do século passado, e tinha como principais expoentes os Estados Unidos, de um lado, e do outro lado a União Soviética. Então, durante o período de Guerra Fria, que se iniciou depois da Segunda Guerra Mundial, foram inventadas diversas coisas. E foi tipo uma espécie de uma guerra indireta que houve entre eles e que fizeram com que eles conseguissem uma evolução, digamos assim, principalmente na questão tecnológica. Porque era uma corrida armamentística, tipo, ambos queriam cada qual ser melhor que o outro, digamos assim. É errado a gente falar que o fato da guerra ser uma guerra fria, não vou fazer a piadinha do inverno, tá? Mas que o fato da guerra ser uma guerra fria, que ela não tenha tido algum tipo de guerra mesmo assim, mais direta. Na verdade, tiveram várias. Eu vou deixar para vocês uma tabelinha aqui, ou aqui, mas eu vou deixar uma tabelinha para vocês que mostra os acontecimentos e as guerras que os dois países, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles tiveram envolvidos, tá? Durante o período de Guerra Fria, o mundo ele ficava dividido também de uma forma. A gente chamava então de primeiro, segundo e terceiro mundo. O primeiro mundo seria os países capitalistas e desenvolvidos, que seriam países principalmente do oeste da Europa e junto com os Estados Unidos, Canadá, Austrália. Esses países então eles formavam o primeiro mundo. O segundo mundo seriam aquelas potências que eram socialistas, que o principal expoente era então a União Soviética, junto com alguns países da África, junto com Cuba, por exemplo, que fica na América Central, e alguns outros países também da Ásia. O grande marco assim mesmo da Guerra Fria, para se encerrar esse período que o mundo ficava configurado daquela maneira ali que eu mostrei no mapa, foi a queda do Muro de Berlim. Digamos que foi um marco. Por quê? Porque como a Alemanha ela era dividida entre, digamos, duas concepções políticas, econômicas e tal, quando de fato existe a quebra dessas duas concepções e a união em torno do capitalismo, fica evidente então que o capitalismo no final da Guerra Fria ele se sobressai sobre então o socialismo, fazendo então com que a gente tenha então a maior parte dos países tomando, digamos, a maior parte, não, ficou bugado aqui, mas que a maior parte dos países se tornou então um país capitalista e tal, né? Então é muito interessante a gente ver que se antes eles eram divididos entre primeiro, segundo e terceiro mundo, e ainda hoje assim muita gente utiliza essa expressão, o Brasil é um país de terceiro mundo, porque o Brasil é um país subdesenvolvido. Ainda hoje se utiliza, porém hoje a gente já tem uma concepção diferente. Se antes o mundo era bipolar, dividido entre primeiro, segundo e terceiro mundo, hoje a gente tem um mundo multipolar. E a ideia do multipolar é que os países eles já têm uma independência maior em relação às políticas para trabalhar entre si. Isso também é um advento da globalização atual. E também porque hoje as corporações, que são as grandes empresas, elas possuem também um peso muito grande nas políticas econômicas, nas políticas públicas. Para vocês terem uma ideia, em 2013, a Apple, por exemplo,
ela valia o equivalente a 416 bilhões de dólares. Em 2018 ela vale cerca de 815. E tem uma estimativa que 2020 ela consiga passar, talvez ela consiga passar, devido à recessão do coronavírus, a própria economia brasileira. Então vocês veem uma empresa, que é uma das maiores empresas do mundo, ela começa a ter então um valor agregado, uma riqueza, tipo um PIB, maior do que alguns países, do que vários, na verdade, países, né? Então, essas grandes corporações vão ter muitas influências políticas durante esse período pós-Guerra Fria e esse período, então, que a gente vai chamar de globalização. Entre as maiores economias do mundo, no ano de 2000, a gente tinha, pós-Guerra Fria, né? A gente tinha os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, e é interessante ver que o Brasil estava na 10ª maior economia do mundo em bilhões de dólares. Mesmo o Brasil ainda se desenvolvendo, ainda promovendo várias ações, o Brasil já estava em 10º lugar entre as maiores economias do mundo. Já se vocês forem observar no ano de 2010, o Brasil aparece em 8º lugar em 2010. Tipo, o Brasil conseguiu ganhar um espaço. Olha os países que estão atrás do Brasil: Canadá, Espanha. Então o Brasil ele fica realmente atrás de países que são desenvolvidos ou países que realmente têm uma economia muito forte, sabe? O Brasil ele estava num cenário muito bom em 2010. Isso que a gente consegue observar nessa tabela, que está provavelmente aqui, isso que a gente consegue observar nessa tabela, tipo, é uma coisa que mostrava em 2010 como o Brasil estava em evolução e que mostra como a gente tem também um potencial para evoluir economicamente, digamos assim, né? Uma previsão para vocês, por exemplo, 2030, que era uma previsão de qual seriam os 10 maiores PIBs em 2030, aparece o Brasil como o 6º. Se a gente fosse pegar em 2050, entre as 6 maiores economias do mundo, a ideia é que o Brasil fosse a 6ª maior e o PIB estaria agora já em trilhões de dólares e o Brasil teria mais ou menos um PIB de 6 trilhões de dólares. Seria praticamente 6 vezes mais do que o PIB atual. Hoje o Brasil, no ano de 2050, ele teria passado vários países como que são potências, né? Como a Alemanha, por exemplo. E isso, então, faz com que a gente pare e pense sobre o nosso mundo atual, que é um mundo tão complexo, tão globalizado e que tem agora várias potências que são empresas, várias potências que são países, várias demandas de consumo. E quando a gente fala então desse período e chama ele de globalização, a gente imagina então que as coisas estão evoluindo de certa forma. E tem alguns exemplos sobre como as coisas foram evoluindo do final da Guerra Fria e durante a Guerra Fria até os dias de hoje. Por exemplo, os próprios celulares. Os celulares, eles têm uma constante evolução. Tipo, eu, por exemplo, né, quando era criança, tinha esse celular aqui, que é um Nokia Express Music. Quando era criança, não, né? Quando era pré-adolescente ou adolescente, como vocês gostam de se chamar atualmente, né? Tipo, esse celular eu troquei na época por um Play 2. E, tipo, o Play 2 era uns 600 reais. Mas, tipo, o Play 2 era um Play 4 hoje. Tipo assim. E esse celular, ele trocava música sozinho. Ele era muito tecnológico, muito tecnológico. E, beleza, uma vez eu acabei deixando cair. O pai passou por cima de carro. E ele continuou funcionando, galera. Porque a tecnologia antigamente também tinha isso que é de durar mais, parece, sabe? Mas, tipo, se vocês forem analisar, tem uma evolução muito grande, sabe, do que era antes os produtos e do que é agora. E a gente fica imaginando, talvez daqui 10, 20, 30 anos, os produtos que a gente tem hoje já vão ser extremamente obsoletos. Tipo, os próprios videogames, quando há uns 15 anos atrás, quando eu tinha uns 10 anos de idade, contei minha idade pra vocês, eu tinha um Dynavision. Não aparece aqui, eu acho. Mas, tipo, meu sonho era ter um Mega Drive. O Mega Drive tá aqui, ó, lá pela década de 90. Eu já tive Play 1, Play 2. E aí vocês veem como as coisas vão evoluindo. Não sei se vocês já tiveram algum videogame que fosse muito antigo mesmo. Tipo, o gráfico ele é muito, mas muito realmente diferente do que são os gráficos atuais. Isso se dá muito pela evolução gráfica também das produções tecnológicas, né? Esse é um dos veículos mais marcantes da década de 50 do século passado.
Hoje se alguém tiver um exemplar desse, vale também uma fortuna, né? Mas olha a diferença desse veículo que eu estou mostrando para vocês para o veículo que eu vou mostrar agora. Esse veículo que está aparecendo agora na tela de vocês é uma Bugatti. Ele custa cerca de 24 milhões de reais. Então, tipo, a diferença tecnológica entre um e outro e o prazo de em torno de 70 anos é muito gritante, digamos assim. A tecnologia nos últimos 70, 80 anos tem mudado muito mais rápido do que ela mudou, talvez, assim, durante o período da Idade Média e tal. Hoje a gente avança muito mais rápido tecnologicamente. Dá para observar isso também pelos próprios televisores, né? Eu lembro de ter uma TV quando eu era criança que a gente comprou e eu tinha no meu quarto, isso era algo raro. Nem todo mundo tinha uma TV no quarto, né? A minha TV era uma TV de 7 polegadas e ela tinha a rádio do lado. Tipo, realmente era uma coisa que para mim era muito tecnológica, porque eu tinha uma TV no quarto. Se hoje eu tivesse aquela TV no quarto, eu não conseguiria usar ela, porque ninguém mais escuta rádio numa TV e ninguém mais vê aquelas imagens todo cheio de coisinha na tela e tal, né? Todo mundo agora quer uma TV tela plana e tal, cabo HDMI, TV 4K, som não sei das quantas, né? Então, tipo, realmente hoje em dia, tipo, é muito diferente, principalmente na questão dos televisores, né? Então, uma aluna sempre tem essa piada na sala, né? Mas tem uma aluna que falou: "Sor, eu não acredito que o senhor nunca olhou o filme da Pantera Negra." "Ah, não, senhor, eu não acredito que tu nunca olhou o filme da Pantera Negra." Daí eu penso assim, tipo, cara, eu nunca olhei o filme da Pantera Negra. Na época, agora eu olhei o filme da Pantera Negra, tá? Por que eu nunca olhei o filme da Pantera Negra? Daí eu pensei, tem na Netflix? Não tem. Então é por isso que eu nunca olhei o filme da Pantera Negra, porque não tem na Netflix. E tipo, eu tava pensando, vocês já pararam pra pensar, tipo, eu quando era criança, eu assisti 355 vezes o filme da Lagoa Azul. Tô entendendo? Olha como as coisas mudam. Tipo, antes a gente era refém de assistir TV só, TV por canal aberto, tipo Globo, Band, SBT e tal. Hoje a gente tem Netflix, Globoplay, Amazon. E aí vai. E tipo, a gente acaba consumindo muito mais do que antigamente a gente consumia. Por exemplo, entre as maiores marcas que a gente consome, por exemplo, a Coca-Cola, a Colgate, que são produtos de higiene, a Maggi. E aí a gente vai vendo tipo marcas que são muito comuns a nós. Só que o interessante dessas marcas é que elas não são comuns só a nós. O que a gente consome no Brasil também é consumido em vários outros países do mundo. Tipo um país nada a ver. Tem um canal muito interessante se vocês quiserem acompanhar, que é Mundo Sem Fim, que é um casal que viaja para vários lugares do mundo e tal, né? E tipo, cara, eles foram no mercado russo. E na Rússia tem os mesmos alimentos assim de um mercado nosso, comum. Só que tipo, o sabor do refrigerante, ao invés de ser tipo, sei lá, sabor laranja, lá é sabor tangerina, sabor acerola, coisas do tipo, né? Sei lá, coisas assim. Mas tipo, as marcas são as mesmas, porque esse mundo, justamente o mundo globalizado, faz com que se aumente o mercado consumidor através então de uma padronização maior assim da cultura. Mas aí a gente fica pensando, e aí vem a pergunta então, poxa, será que a globalização só tem esses lances legais, tecnologia e tal? Será que ela trouxe algumas desvantagens? Para a gente ter essa produção tecnológica que a gente tem hoje, o que acontece? A gente tem que emitir mais gases estufa, aumentar desmatamento, aumentar o uso de recursos que não são renováveis, como a madeira, como o petróleo e vários outros, o carvão. São recursos que não são renováveis e a gente tem que aumentar para poder fazer com que a gente tenha esse consumo maior. E o Brasil ele não foge disso, ele também está entre os países que mais emitem então gás carbônico, que é um dos principais poluentes. Mas se vocês forem analisar, principalmente assim, Estados Unidos, China e a União Europeia, que seria a junção então de vários países, né? Será que todos os países também conseguem entrar na globalização da mesma forma? Não, galera. Os países principalmente do hemisfério sul, América Latina, África, alguns países da Ásia, eles não entram da mesma forma.
É inconcebível que hoje a gente consiga entender que o padrão de consumo de um norte-americano é o mesmo padrão de consumo, por exemplo, do que de algum país da África ou mesmo no Brasil, por exemplo. A gente não consegue consumir os produtos da mesma forma porque a gente não tem a mesma condição econômica. Isso é bem lógico, né? Agora vocês estão fazendo essas atividades pela internet, a maioria de vocês, mas tipo, a realidade nossa, a realidade de vocês é a mesma de todos os lugares do Brasil? É interessante, será que todo mundo tem acesso a redes sociais, Facebook, Instagram? Será que todo mundo tem acesso à internet, a vídeo no YouTube, etc? Não, galera, nem todo mundo tem acesso à internet. Na verdade, em torno de 63 milhões de brasileiros hoje não têm acesso à internet. Será que todo mundo tem acesso à infraestrutura, a uma casa de qualidade? Será que todo mundo tem acesso a coisas básicas assim para a vida, para viver e tal? Também não. É uma realidade, principalmente no Brasil, a gente vê uma grande desigualdade social. Pessoas que têm um padrão elevadíssimo de vida, pessoas que têm um padrão baixíssimo de vida, pessoas que dependem agora unicamente de uma renda que o governo vai dar por 3 meses, mas que não sabem se depois vai ter novamente algum tipo de renda ou não, pessoas que dependem de auxílio de governo, né? E a gente tem em contrapartida pessoas extremamente ricas. A grande questão é que a gente tem que aumentar e desenvolver economicamente, socialmente, aquelas pessoas que tem da população mais pobre, que tem uma capacidade econômica e de desenvolvimento mais dificultada. Então a gente pode ter um padrão salarial para poder avaliar, analisar o Brasil, né? Se vocês forem analisar lá no pico da nossa pirâmide, a gente tem 1% da população brasileira só recebe salários que são maiores que 13 mil mensais, por exemplo. Se vocês forem analisar a pirâmide, a maior parte da população, mais de 60% da população, das famílias, então, né, ganham cerca de R$2.000, ou seja, nós não temos um país rico. Isso se a gente for transformar em dólar atualmente, a gente pode dizer que ganham menos que $400 as famílias, né? Perto de um salário padrão norte-americano, padrão europeu, a gente estaria realmente muito, muito abaixo, né? E basicamente a globalização, ela é isso. Ela é esse aumento tecnológico, aumento econômico, aumento de capacidade de produção. Ela tem pontos positivos? Tem, lógico que tem, né? Hoje a nossa vida é extremamente globalizada. Ela atinge todo mundo da mesma forma? Não. Ela atinge todos os países da mesma forma? Também não atinge todos os países da mesma forma. Ela é boa? Por um lado ela é boa. Ela é ruim? Por outro lado ela é ruim. A ideia é que a gente tenha capacidade, tanto no 8º como no 9º ano, de analisar esse período de globalização e conseguir tirar a partir disso, então, coisas boas e conseguir tirar ideias de como melhorar, então, as coisas que a gente acredita que sejam ruins, tá? Então, muito obrigado por estarem assistindo, sei lá se vocês vão assistir, né? Mas valeu, galera, brigadão e um abraço para todo mundo aí.